Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nós vamos fazer uma leitura desse salmo. Diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Pedindo a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Pai bendito, nós te louvamos pela vida de cada alma preciosa que adentrou teu templo esta noite, pela vida preciosa de irmãos que estão conectados na internet e aqueles que ainda hão de ouvir a tua palavra, ó Pai, gravada. O nosso desejo, a nossa oração, o nosso clamor é que tu fales ao nosso coração. Não é um homem falando para outros homens, mas é Deus falando através de homens. E que toda honra, toda glória seja dada a ti. Tenha misericórdia do pregador, que é um vaso de barro pecador imperfeito. Mas que as pessoas vejam, Senhor, através desse vaso de barro, a tua glória. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Que salmo maravilhoso, que salmo marcante para a história do povo de Deus em todas as épocas, desde que foi escrito. A gente sabe que os salmos eles foram escritos num contexto específico, é uma expressão do louvor, é uma expressão de gratidão, de clamor, de petição. Os salmos, eles revelam a palavra inspirada, mas junto com ela muita emoção, coração, alma. Os salmos, eles nos ensinam a orar, os salmos nos ensinam a aproximar-nos de Deus. Ele mostra que Deus quer coração, Deus quer vida, Deus quer que a gente clame, derrame perante Ele a nossa vida. Os salmos inspirados por Deus, continuam nos inspirando até os dias de hoje. Sabe aquele hino famoso de Martinho Lutero, Castelo Forte é o nosso Deus? Inspirado no Salmo 46. Dizem que nos tempos de grande angústia, nos tempos mais difíceis, em que a vida de Martinho Lutero estava sendo colocado à prova, ele chamava as pessoas mais próximas deles, mais íntimas dele, e falava assim: vamos cantar o Salmo 46. Os salmos eram cantados. Desde quando foram escritos, eles faziam parte de 5 inários. Estavam distribuídos, tanto que tem algumas Bíblias, tem lá, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. E aqui, meus queridos, Salmo 46. O salmo que inspirou o povo de Deus em grandes momentos de luta, de provação,
composição dos hinos mais famosos da igreja cristã, que é Castelo forte é o nosso Deus, socorro bem presente na tribulação, diz aqui esse salmo. Ele foi escrito no momento que a gente precisa conhecer, um momento histórico, que traz para nós uma riqueza maravilhosa. Você passa a ler esse salmo de uma forma diferente, quando a gente entende um momento, o que foi que aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento, naquela época. Jerusalém estava cercada pelo exército assírio, comandada por um general muito famoso, poderoso, Senaqueribe. Uma das estratégias militares dos inimigos, naquela época, era assim: cerca a cidade, pressiona a cidade, manda ameaça, faz carta, manda mensageiro, trabalha no terrorismo, vai fazendo com que os corações, as mentes, as pessoas que estão ali cercadas, comecem a esmorecer no cansaço, no esgotamento. E ali, meus queridos, foi exatamente essa estratégia usada contra o povo de Deus naquela época. Eles estavam cercados por um exército assírio. E eles recebem uma carta. Eu acho que vale a pena a gente abrir. Eu vou abrir só aqui, fazer a leitura rápida, para ser mais prático. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 19, é muito interessante. Você vai ter o registro de uma carta zombando de Deus para poder desmoralizar, desestruturar o povo de Deus. Lá no capítulo 19, verso número 8, eu vou ler aqui para os irmãos, não precisa ler você aí. Diz assim: a carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei de Etiópia, se dizia: eis, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, aí diz a carta: assim falareis a Ezequias, o rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem tu confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha só a carta dirigida ao rei de Judá, Ezequias, em que Senaqueribe diz assim, que o teu Deus não te engane, dizendo que vocês não vão cair nas minhas mãos, mas vão cair nas minhas mãos. Por quê? Verso 11, vocês já ouviram o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E tu crês que o teu Deus te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam lá em Telassar. Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena, de Iva? Então, essa carta, meus irmãos, você imagina, depois de cercado por um dos exércitos mais poderosos que tinha no mundo naquela época, que já tinha assolado nações poderosas, vários reinos, todos invictos. Imagina jogar contra um time invicto, nunca perdeu, e agora? Cercado por esse exército, por onde eles passam é destruição, morte, e uma das estratégias era essa: cerca a nação, vai ganhando no cansaço, deixa eles terem medo, deixa eles olharem por cima das muralhas e ver aquela multidão cercando totalmente a cidade. Manda uma carta, dizendo assim: olha, sabe o reino tal? Caiu, o outro caiu. Está igual esses times de futebol que tá para cair, né? Está caindo tudo. Vai cair tudo. Time grande não cai, né? Se não cair agora, não cai mais. Não sei, a turma fala. Está caindo tudo, gente. Perdendo de 7-1 aí. Cercado pelo inimigo. O coração vira uma manteiga nessa hora. Recebe uma carta: não te engane o teu Deus. Dessa vez você vai ser rebaixado. O que fazer, gente, nessa hora?
Verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, ele leu, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras, invicto. Lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livrai-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. É o que ele tinha para fazer. Eu creio que há momento da nossa vida que a gente tem que parar tudo. O que a gente tem para fazer? Coloca diante de Deus a sua causa. Mas numa oração que você entrega corpo e alma na presença de Deus, não é aquela oraçãozinha meia boca. Meu irmão, era a oração da vida de Ezequias. É um momento crucial em que Deus nos coloca muitas vezes em situações extremas, num beco sem saída, em encruzilhadas que a gente não tem outra coisa para fazer. Como a gente diz, o extremo do homem é o momento de Deus. Era o extremo de Ezequias. Não tinha o que fazer. O maior exército do mundo cercou. Receberam uma carta. Daqui para frente é daqui para pior. Ladeira abaixo. Para tudo. Se apresenta diante de Deus. Coloca aquela carta diante de Deus e faz essa oração. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livrai-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. A Bíblia vai dizer, um pouquinho para frente, no verso 35, que Deus vai ouvir aquela oração. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Pensa nisso, meus irmãos. Uma cidade inteira como São Carlos quase. Mas de homens armados. Quase 200.000 homens cercando Jerusalém. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor feriu naquela noite 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, que era o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Asar-Radom, seu filho, reinou em seu lugar. Para aqui. A gente precisa ler mais. Vocês estão entendendo agora o contexto? Volta para o Salmo 46. Pensa agora esse salmo sendo escrito como uma resposta ao livramento de Deus. Pensa em salmo como o mais fundo do coração da alma do adorador que recebeu o maior livramento da sua vida. Você não pode ler o salmo assim de qualquer jeito. Você tem que ler o salmo como ele foi escrito. Numa situação de vida ou morte, onde não havia saída. Eles viram a mão de Deus poderosa os livrando do maior exército do mundo naquela época. 185.000 homens armados, invictos,
ao redor da cidade, trazendo terror e ameaçando e zombando. Agora você entende o que significa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Você nunca mais pode passar por uma tribulação sem pensar no Salmo 46. Quando você estiver no olho do furacão, quando você estiver vivendo a maior crise da sua vida, porque nós vamos enfrentar situações de vida ou morte, diagnósticos terríveis, situações em que você não vê saída para sua casa, para sua família, para sua profissão, para sua carreira, seja para o que for, em que você não vê humanamente solução para a sua causa. É o que estava acontecendo. Ele não via, não tinha o que fazer. Não adiantava ele ali, organizar um exército ali, nós vamos preparar estratégia. Não. Meu irmão, chega uma hora na nossa vida que é o extremo. Não tem o que fazer. Deu. É quando os médicos dizem assim, não há mais nada para fazer. É quando a vida nos coloca no beco sem saída e a gente não tem solução humana. A gente vai experimentar o que significa o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. São duas coisas que a gente precisa nessa vida. A ideia de refúgio é total, você ser escondido, você ser levado para um lugar longe. Você pode estar no olho do furacão, mas o seu coração está lá, longe daquilo, porque está cercado por Deus, por uma fortaleza. No meio da tribulação, essa é a ideia. Andar com Deus, meus irmãos, não é viver longe da tribulação. Andar com Deus é ser livrado, é ser fortalecido, é viver no meio da tribulação. Não tem como a gente fugir disso, irmãos. Está lá o nosso Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A tribulação nos cerca, a gente vive cercado, a ideia é essa. E ele diz, portanto, não temeremos. Não há nada que faça alguém que tenha o coração centrado em Deus, protegido, refugiado em Deus, fortalecido em Deus. Não há nada que faça um coração desse temer. Não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ele coloca um colapso total de todas as estruturas do mundo, da vida. É quando a gente perde o chão mesmo, a ideia é essa. Você já teve sensação de, perdi o chão. É como se arrancasse a sua base. Alguma notícia, alguma situação que você perde o chão. Ainda que, ele diz algo extraordinário. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui é extraordinário, gente. Isso aqui é extraordinário. Aí que vem um problema, que nós brasileiros somos assim, né? O brasileiro é assim, quando a gente não consegue se preparar na hora que a gente está bem. O brasileiro, quando está bem, ele relaxa. Você já percebeu? Sobe o dinheirinho, que a gente faz? A gente queima no carvão, na carne, né? A gente é assim, né? A gente não consegue se preparar, a gente tem um problema. Eu não sei o que acontece com a gente. Pode ver, quando a coisa está boa, em vez da gente se fortalecer, em vez de a gente buscar mais a Deus, para quando vier o problema, a gente está preparado, em vez da gente estudar mais a Bíblia, orar mais, se unir mais, se consagrar mais, não, a gente relaxa. Vou te contar por que isso. Quando o salmista diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, literalmente, quando você lê lá em 2 Crônica 32, o segredo que o povo de Deus tinha naquela época. Ezequias foi um rei que trabalhou por antecipação, ele se preparou para esse momento. Aí que vem o ponto. A Bíblia nos diz, no capítulo 32, verso 27, diante que teve Ezequias riqueza e glória, grande abundância. E o que ele fez? No momento de bonança, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, o que a gente faz nessa hora? A gente se fortalece mais, a gente busca mais, a gente se prepara para os tempos difíceis. Esse que é o nosso problema. A gente não se prepara para os tempos difíceis. Mas olha o que ele fez. A Bíblia diz
que ele, então, nesse tempo de fartura, de prosperidade, de abundância, de paz, ele trabalhou, ele juntou, ele se preparou para essa hora. Fizeram tesouros de prata e de ouro, de pedras preciosas, de especiarias, de escudos, de tudo que se podia desejar, armazéns para a colheita do trigo, do mosto, do azeite, estrebarias para a casta de animais, currais para os rebanhos, edificou cidades, possuiu ovelhas, vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda, tempo de prosperidade. Também, aí que vem um ponto, o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom, e as fez correr por baixo, passando por baixo dos muros, para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Olha que coisa interessante ele fez. Ele canalizou um rio, e jogou por baixo das muralhas, e esse rio, ele brotava no meio da cidade de Davi. Então, durante aquele período de cerco, durante aquele período de terror, de ameaça, de morte, ele na época da prosperidade, da fartura, da paz, ele se preparou, ele não queimou, ele se preparou. É por isso que agora de forma poética, mas comparando com a espiritualidade, ele diz, o salmista, ainda que transtorne os montes, tremeçam, pode acontecer o que acontecer, há um rio, percebe a ideia? Há um rio, rio de Giom, que foi literalmente canalizado por centro daquela cidade, para que se um dia eles fossem cercados, eles iam ter água potável para aguentar, porque o exército inimigo cercava e minava, não entrava, não saía nada, uma hora ia acabar o recurso daquela cidade, os viajantes não vinham, não vinha comida, não vinha, secava tudo, secava os poços, secava as fontes, e aí, o que faz? A Bíblia diz que não, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E agora, de modo lindo, o poeta está transferindo isso para Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. A ideia é essa, eles se anteciparam, a presença de Deus é isso. O que eu quero dizer, e a grande lição desse salmo, gente, quando a gente entende o contexto histórico, é que quando você estiver no tempo de prosperidade, de paz, de abundância, te prepara para a guerra. Essa que é a ideia. Você deve nessa hora, buscar mais ainda a presença de Deus. É nessa hora que você deve fortalecer a família, gastar tempo com a sua família, investir na sua família, fortalecer a sua família, porque vai vir tempo de luta. E como a gente diz, nessa hora você não seja pego desprevenido, não saber o que fazer. Ezequias sabia o que fazer, ele na hora pegou a carta, entrou no templo, derramou perante Deus, falou, está aqui, Senhor, é caso de vida ou morte, é tudo que temos, tem um rio lá que traz água para o povo, nós vamos aguentar aqui, mas precisamos da tua misericórdia. Estava preparado. Pensa uma coisa, meu querido, a sua família está cercada, literalmente, de todos os lados que você possa imaginar. A sua família está cercada, é como se ao seu redor, meus irmãos, a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso redor, literalmente, bramando como leão, e o salmista diz que bramam nações. Então, essa comparação daquela guerra literal que eles estavam vivendo com nações inimigas, é de fato uma luta espiritual que todos nós enfrentamos. A nossa família está cercada, mas o que tem no centro dela? Nós nos preparamos na hora da fartura, da tranquilidade, de paz, nos consagramos mais, viemos na igreja, fortalecemos os nossos laços espirituais com Deus, com os irmãos, nos capacitamos espiritualmente, estudamos a Bíblia, doutrina sólida que vai dar base para a gente enfrentar as maiores provações, fortalecemos a nossa fé para enfrentar a vida. O nosso problema é que às vezes nessa hora a gente relaxa. Vamos aproveitar o tempo de bonança para curtir a vida.
Mas nós estamos numa batalha, irmãos. Tempo de bonança é para afiar o machado. É para preparar as armas. É para guardar no celeiro. Isso em todos os aspectos que você possa imaginar. Te prepara para os tempos difíceis que virão. Em todos os aspectos. Esse é o segredo do povo sábio. Nos tempos de bonança e de paz, de fartura, de prosperidade, eles se cercavam, se protegiam, se fortaleciam. Lembra que a sua família está cercada. Existe um inimigo querendo destruir o teu lar, o teu casamento, os teus filhos. Olha aí, gente. Olha ao nosso redor. A mídia. A mídia não tem nada que presta. Tudo vem para destruir, para desconstruir, para influenciar, para afastar, para desanimar. Nós estamos literalmente em todos os aspectos cercados. A gente olha para as autoridades, que segurança, que esperança que a gente tem, gente. Com gente mais descabeçada que está levando o país para um buraco econômico. O futuro não é bom. Óbvio que não é bom. Meus irmãos, não é discutir política aqui não, é ser óbvio, é inteligente, é usar um pouquinho da razão e ver que o negócio, tempos difíceis virão. Os alicerces estão sendo desconstruídos, a família vem sendo desconstruída, os valores estão sendo arruinados, os referenciais, as balizas estão sendo tiradas. Economicamente, o país vai para um buraco, os tempos são difíceis, por enquanto, ainda dá para respirar. Fortalece a tua casa, prepara-te para o que vem pela frente. Cada vez mais, meus irmãos, o mundo avança para um ápice, porque já foi profetizado, tudo está se confirmando. O que a gente faz nessa hora? A gente que entende que o Senhor dos Exércitos está conosco, a gente se capacita, se prepara para enfrentar a luta. Deus está com a gente, então vamos fazer a nossa parte. Ezequias não perdeu tempo. Em tempo de glória e abundância, ele cercou, fez armazém para a colheita de trigo. Ele tinha o que comer enquanto os inimigos cercavam ele. Canalizou um rio, ele tinha o que beber enquanto os inimigos cercavam ele. Ele fortaleceu o povo, se fortaleceu espiritualmente, teve discernimento espiritual para na hora H, chegar com a carta diante de Deus e falar, está aqui Deus, ó. É a nossa vida que está nas tuas mãos. Ele sabia o que fazer e se preparou para isso. Quando a gente entender que nós não estamos num parque de diversões, o que nós temos diante de nós é luta, gente. Grande, batalha, provação, dificuldade, mas se a gente se preparar para isso, a gente vai enfrentar com a bênção de Deus. E a gente vai poder dizer, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Do verso 8 em diante, a gente vê a resposta de Deus diante daquelas dificuldades que o povo ia enfrentar. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Enquanto aquela carta dizia das assolações que o rei da Síria havia efetuado, aí Deus fala, agora vinde aqui que eu vou mostrar aqui o que o nosso Deus efetuou aqui de assolações na terra. Primeira coisa, é ele que põe termo à guerra. Pensa nessa palavra, põe termo à guerra. Se ele é o Senhor dos exércitos, meu irmão, ele vai dizer até onde que aquela dificuldade vai. Ele põe termo à guerra, ó, vocês vão até aqui, meu irmão, daqui não passa. Pode ter 180 mil homens armados, bramando para te destruir. Deus vai falar, deu. Daquela noite não passou. Põe termo, termina. É ele que faz cessar. É ele que poderosamente tira de sobre nós aquele peso no momento certo. Põe termo à guerra até os confins do mundo. Olha o que diz mais, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqueles que já estudaram comigo aqui um pouquinho de história antiga,
essa expressão, quebrar arco, despedaçar a lança e queimar tudo no fogo, era assim, gente. Quando terminava uma guerra, ele pegava todos os despojos, os restos, né, lanças, carroças, fazia uma montanha gigante e atava um fogo, que todas as nações vizinhas, quando era um fogo diferente, uma densidade diferente, imagina aí, 180 mil restos, né, de lança, de carroças, de tudo que tinha, montou tudo e taca fogo. É fim de guerra, é tempo de paz. Entenda que a sua tribulação vai ter um fim, que quando Deus decretar, Ele põe termo à guerra, e Ele reúne tudo e taca fogo. Todo mundo sabe, tempo de paz chegou. Acabou a guerra, deu. É Ele que fala quando vai dar. É Ele que é o Senhor dos exércitos. É isso que significa. Há registros históricos, arqueológicos, que tinham moedas, que grandes impérios, depois que venciam e faziam essa grande fogueira, eles imprimiam moedas com uma grande fogueira, pegando fogo, a fumaça subindo assim, para marcar fim de guerra. Agora é tempo de paz, quando nós vencemos a batalha, juntamos tudo e tacamos fogo. Isso aqui, para o povo, eu digo, para nós não tem significado nenhum. O que juntar arco, o que tem esse negócio? Não, mas existe tudo um contexto histórico, arqueológico e tudo mais. Aí ele pode dizer o que ele diz no final do verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus falando isso para você, gente. Se aquieta, aquieta a sua alma, aquieta o seu coração e saiba que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. E ele fecha com mais o último refrão: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus vai provar que Ele tem poder sobre todas as forças da natureza, todas as forças humanas e naturais. Quando no meio de uma tempestade, Ele diz a mesma coisa. Quando a Bíblia fala lá em Marcos, que Jesus, quando o povo está apavorado que o barco vai virar, Jesus repreende o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O mesmo Evangelho de Marcos vai registrar que Jesus tem poder sobre as forças espirituais. Quando no capítulo 1 ele se dirige ao espírito imundo e fala a mesma coisa: cala-te e sai dele. O Salmo 46, ele diz: aquietai-vos. Uma das traduções poderia ser: calai-vos. Silêncio agora, que Deus está reinando. É isso, meus irmãos, que nós temos que experimentar nas horas mais difíceis. Aquietai-vos, porque o Senhor reina. A minha vida está nas mãos dEle. Ele põe termo à guerra. Ele quebra o arco e taca fogo. Sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, Ele disse para os espíritos imundos, Ele disse para o mar, para o vento, a bonança veio. Ele pode dizer isso para a tua tribulação, para a sua angústia, para a sua inquietação, para aquilo que está tirando o seu sono, para aquele problema que você não vê solução. Ele pode. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. Agora, meu querido, sim, você vai ler Salmo 46 com calma na sua casa, vai meditar nele e pensar em cada significado dessas palavras, que foram ditas assim, com o coração fervendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos. E Jesus diz a mesma coisa. O que ele falava? A palavra que mais Jesus repetia: não temais, que eu sou contigo. Não temais, porque eu sou o seu Deus. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos. O que tem tirado teu sono? Que causa você falar assim: eu não aguento mais? O que tem perturbado a tua alma? Aquieta-te, Jesus está dizendo agora. Aquieta-te, o salmista 46 disse.
Aquieta-te, foi o que Jesus disse para o espírito imundo, disse para a força da natureza, ele pode dizer para qualquer um agora, calai-vos, e olhar e ver que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Enquanto o louvor vem à frente, nós vamos fechar os nossos olhos, e vamos colocar diante de Deus em oração, como fez Ezequias. Pegou aquela carta, deitou ela perante o altar, e colocou diante de Deus a sua causa, a sua perturbação. Ó Pai amado, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, estendendo perante o Senhor, assim como fez reis, profetas, teu povo no passado, assim também fazemos, Senhor. Damos um nome para esse problema que não vemos solução, para essa angústia que tem tomado o nosso coração, para coisas, para incertezas, para inseguranças, para ameaças. Ajuda-nos, ó Pai, dê-nos sabedoria para em tempos de bonança fortalecer a nossa casa, a nossa família, fortalecer os alicerces da nossa fé e nos preparar para os tempos de luta, Senhor. Abençoe teu povo essa noite em nome de Jesus. Que possamos ouvir a voz do Senhor essa noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou